Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. E nós vamos ler os versículos do 46 ao 49. Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Quando os irmãos abrem suas Bíblias, eu queria reforçar o culto em ação de graças oferecido pela família do irmão Antônio Carlos, pela família de Nilda, pela alta do irmão João. Seu pai, 91 anos, teve bom tempo internado e saiu, está de alta, está em casa. A cirurgia bem sucedida da nossa irmã Ruth está em casa, continuemos as orações por ela. E queria oferecer esse culto em ação de graças antecipadamente, porque eu creio naquilo que Deus pode fazer na situação. Por uma vitória pleiteada pela minha irmã Valéria. Algumas etapas foram barradas, mas eu creio no Supremo Juiz que há de dar essa vitória a ela em nome de Jesus. Amém. Todos acharam o texto? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Lucas 6, de 46 a 49, diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças pelas bênçãos alcançadas, por aquelas que ainda estão a caminho. Eu te agradeço até pelas dificuldades na nossa corrida para alcançar aquilo que tanto necessitamos. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos desperte a vistoriar a nossa casa espiritual, que o Senhor aplique a porção dessa palavra aos nossos corações, que não venhamos a negligenciar a tua palavra, que sejamos ouvintes, praticantes da tua palavra e não negligentes. Que o Senhor possa ministrar isso ao nosso coração hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, tenho conversado com muitas pessoas, ouvido muitas histórias, passado também por alguns vales e alguns estreitos, bem estreitos. E hoje o desejo do meu coração é encorajá-los a ouvir a palavra do Senhor e praticá-la. E eu queria começar com uma pergunta e depois com uma intimação. Primeiro, como vai a estrutura da nossa casa espiritual? É um momento de reflexão, é um momento para nós pararmos, para saber que tipo de cristianismo nós estamos professando. E aí vem o convite: vistoriemos a nossa casa espiritual. Que nós possamos nos colocar em parceria com o Espírito de Deus, pedindo que Ele sonde o nosso coração, que nós possamos descobrir a área da nossa casa espiritual que precisa ser reparada, que precisa ser refeita. Assim como a nossa casa física precisa periodicamente estar sendo vistoriada, a nossa casa espiritual também. E é interessante porque aqui as pessoas dizem: olha, essa casa é tão grande, está sempre bem, as paredes, as coisas estão sempre arrumadinhas e tal, porque a gente não passa
sem uma latinha de tinta, sem uma lata de massa corrida. Estou sempre às voltas, ajeitando, arrumando, para não deixar que as coisas desmoronem, porque a ação do tempo, ela é implacável, é inexorável, como diz o pastor Mauro, ele ama essa palavra. E assim como a casa física, não é? As grades estão ali. Outro dia, Linguiça resolveu escalar a grade, e a gente mandou botar uns varõezinhos ali para ela não entrar no terraço. E a ferrugem, a maresia, o tempo, tudo isso são agentes que destroem a nossa casa física. E quais são os agentes que têm abalado a nossa casa espiritual? São as intempéries da vida, são as lutas que nós experimentamos, são as arremetidas do nosso adversário contra nós. Quantas lutas, quantas enfermidades, quantos vales, quantos desertos, quantos ventos fortes têm soprado na direção da nossa casa espiritual. E o texto lido, ele faz parte do Sermão do Monte. E aqui Jesus chama a atenção dos seus ouvintes para a necessidade de estar em obediência a Ele e a sua santa palavra. Chamá-lo de Senhor implica em dar a Ele o senhorio total dessa casa espiritual que somos nós. Aí a gente pergunta mais uma vez: será que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem sido dado a Ele o senhorio total da nossa casa espiritual? E é interessante porque muitas vezes nós nos valemos de determinadas situações, enfermidades, lutas, para nos vitimizar. E o Senhor chama a nossa atenção hoje para que nós busquemos a Ele de todo o nosso coração, em espírito e verdade. Eu falava com uma amada irmã essa semana, dizendo da necessidade de nós ministrarmos perdão àqueles que nos ofenderam. O perdão é uma grande fonte de libertação na nossa vida. E é sempre uma via de mão dupla. Nós perdoamos e precisamos pedir perdão também. Mas muitas vezes o orgulho, a vaidade pessoal não permite que nós venhamos a dar esse passo de fé na direção do perdão. Hoje nós conversávamos a respeito de uma história familiar, uma história muito triste, uma história muito trágica, vivida pela família da minha mãe. E quantas coisas vieram a partir daquela tristeza que estava ali instalada no coração da minha mãe. Quanta coisa foi respingada no coração dos filhos. Pela misericórdia de Deus, o Senhor me alcançou. E eu tirei aquela poeira, aquele mofo que estava impregnado também no meu coração, né? Mamãe hoje partiu com o Senhor. E a gente glorifica a Deus por esse encontro maravilhoso do Senhor. Mas foi uma vida desgraçadamente infeliz. Então, filhos, perdoem seus pais. Pais, perdoem seus filhos. Perdoem-se, cônjuges. Perdoem-se, porque nessa relação é sempre uma via de mão dupla. A gente magoa, a gente é magoado, mas a gente está sempre pedindo perdão. Olha, meu bem, me perdoa. Aquela palavra, eu tenho às vezes um jeito de falar que as pessoas pensam que eu estou brigando, mas eu não estou não, tá? Mas às vezes é preciso dizer a ele: olha, desculpa, eu não queria dizer isso nesse tom. Às vezes é o tom que machuca e abala a casa espiritual, né? E aí a gente para e pergunta outra vez: Jesus é o verdadeiro dono da nossa casa espiritual? Ou nós somos aqueles que deixamos Jesus só na varanda como mero hóspede? Não, o senhor não pode entrar. Não, Jesus é o dono da casa espiritual. Ele tem autoridade para entrar, para derrubar paredes, para mudar coisas de lugar. E muitas vezes aquilo que a gente está vivendo é Jesus mudando a configuração da nossa casa espiritual. Muito bem. Do mesmo jeito
que essa casa física precisa de reparos, nossa casa espiritual também. Jesus traz aqui uma ilustração muito bem fundamentada da casa bem alicerçada, para ensinar a respeito da casa espiritual, que mesmo sujeita a reveses, precisa se manter de pé. Hoje eu vi uma comunicação da nossa irmã Malva, que está morando no Chile. Teve uma série de terremotos de 6,7 na escala Richter. É um terremoto violento, e eles sentiram os sismos de onde eles estavam, e ela disse que não tem sensação pior do que você experimentar a sua casa estremecer. Muito bem, o Senhor traz aqui duas ilustrações a respeito dos que o chamam de Senhor. Primeira ilustração: aquele que o ouve e o obedece é o prudente construtor. E o texto diz, vou ler mais uma vez: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Olha que ilustração tremenda o Senhor nos traz aqui. Casas bem alicerçadas, casas fundamentadas lá embaixo, com um fundamento firme, são casas que não se deixam abalar, são casas resistentes. Eu me lembro que em nossa vizinhança, quando estavam sendo construídos esses edifícios altíssimos ao nosso redor, nós fomos visitados por engenheiros, mestres de obras, para avisar que eles iam usar batistacas na fundação dos edifícios. E como os edifícios eram muito altos, aquelas grandes colunas de ferro, chamadas de estacas, elas precisavam ser muito profundas. E invariavelmente, quando eles estavam batendo as estacas, a nossa casa e as casas vizinhas estremeciam. Mas, apesar do forte impacto que sofremos por muitos dias consecutivos, permanecemos de pé, com algumas rachaduras em algumas colunas da casa, mas as rachaduras eram superficiais, eram rachaduras muito mais no reboco do que na estrutura da casa. E aí a gente fica pensando, e as nossas construções espirituais? Construções sólidas, tanto físicas quanto espirituais, têm fundamentos profundos. E esta ilustração feita pelo Senhor aqui, a respeito dessas edificações espirituais, daqueles que confiam no Senhor verdadeiramente. Há uns 2, 3 anos atrás, nós temos passado por alguns abalos, algumas quedas do pastor. A última foi no dia 29, e ele está doido para cair de novo. Não cai mais não. 29 de dezembro do ano que findou, fez 1 ano da última queda. Eu não me recuperei ainda. Quando eu escuto uma coisa cair, eu boto a pílula de coração debaixo da língua, que eu já penso que é ele que caiu. Não me recuperei ainda estou naquele processo de recuperação, pedindo ao Senhor que derrame graça sobre mim. Não dou sossego a Ele. Ele não tem 1 minuto de sossego que eu não dou. Eu vou logo dizendo, vou logo confessando. Onde Ele está, eu colo junto. Eu posso dizer uma coisa aqui? Posso? Pode. Você autorizou, eu estou debaixo da sua autoridade, eu vou dizer. Sabe como é que eu colo nele? Feito cocô de tamanco. Vocês já viram aqueles tamancos de feira? Não larga, você toca fogo no tamanco e não sai. Pois sou eu com ele. Porque eu sei o que foi que eu passei, né? A última queda, eu estou lá dentro fazendo café e escutei um grito. Aí eu gritei lá de dentro: o que foi? Ele disse: queda. Eu procurei o chão, não achei.
Quando eu chego do lado de fora, está esse homem caído, ensanguentado da cabeça e os pés. Que ele só acerta na cabeça, ele é raciado com samba lelê, o negócio dele é cabeça quebrada. Aí estava ele caído, eu sozinha, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Aí fui para a rua. Eu não durmo de camisola. Eu durmo de vestido, eu durmo fadadinha. Porque se gritar fogo, eu estou a postos. Quando eu cheguei na rua, ia passando um rapaz que trabalha com cadeira ali, eu disse, corra aqui que mal está caindo. Isso 6h30 da manhã. Aí ele veio, me ajudou a levantar e tal. Enfim, o resto você já sabe a novela. Mas são esses abalos, esses tremores que a vida traz sobre nós. E que nós precisamos estar firmados sobre o alicerce vivo que se chama Jesus Cristo. Ele é a rocha eterna. E nosso alicerce precisa estar sobre o Cristo. Estar alicerçado sobre o Cristo não nos livra de sofrer abalos, mas nós não seremos demolidos. E aí a gente para e começa a pensar na vida de muitos irmãos amados que estão passando agora por momentos dramáticos. E se você é uma dessas pessoas, vistorie a sua casa espiritual. Nós não estamos livres de perdas, de dores, de enfermidades, de depressões, de lutas profundas, de tragédias familiares. Essa semana nós vivemos aqui uma luta tremenda com o nosso irmão Edson. Ele teve o seu cunhado e o seu sobrinho afogados aqui no mar em Barra de Jangada. Algo que poderia ser uma coisa trivial, corriqueira. Na semana de férias, ele era um pastor, 45 anos, o cunhado do irmão, e o garoto com 14 anos, ele foi salvar o sobrinho e o filho, salvou o sobrinho, tirou do mar e volta para pegar o filho, o mar levou os dois. De repente, que abalo, que tremor. Um grupo da igreja foi ao enterro e todo mundo ficou abismado. Havia uma comoção muito grande, mas havia uma segurança no Cristo, uma certeza de onde aqueles amados estavam. Ouvir a palavra de Deus e negligenciá-la é arranjar uma grande encrenca. Somos comparados a uma construção, resta saber que tipo de construção. Os dias em que vivemos demandam fé e obediência, talvez mais do que em qualquer outra época. E eu queria chamar a atenção desse pequeno grupo que está aqui, daqueles que nos ouvem através do vídeo. Busque a presença do Cristo. Senhor, segura a minha mão, como nós cantamos, com a tua mão, segura bem a minha. Porque as lutas são grandes, os tremores vêm de todos os lados, os ventos têm soprado contrários, os rios têm transbordado na nossa direção, e nós como cristãos não estamos livres disso, repito. Mas o Senhor é aquele que passa conosco através desses momentos dramáticos. A vinda de Cristo se avizinha, precisamos estar bem firmados. São muitas as enchentes, os vendavais e toda sorte de adversidades que se levantam contra nós, sem contar os bate-estacas da vida que nos surpreendem a cada momento. Quantos bate-estacas! Tudo concorre para nos fazer esmorecer na fé e derrubar a nossa estrutura espiritual. O nosso alicerce precisa estar bem fundamentado sobre a rocha eterna que é o Cristo. O Senhor começa o texto com uma pergunta que nos faz parar para pensar: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Que nós possamos refletir sobre essa pergunta do Senhor. A segunda ilustração trazida pelo mestre aqui é aquele que o ouve e não obedece, é o construtor imprudente. O texto diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lemos a palavra, decoramos versículos,
mas rejeitamos a sua prática. Diz que é na hora da agonia que nós descobrimos o tanto de fé que nós temos. É como se comêssemos cardápios e esperássemos ser nutridos, como disse certo ministro da palavra. Ler a palavra implica em obediência, implica em prática. Temos ouvido a palavra e tendido a garimpar versículos que respaldem os nossos desejos carnais, rejeitando aqueles que pressupõem consertos e mudanças efetivas. O Senhor nos chama como nós estamos, mas não para permanecermos do mesmo jeito. Que você se levante hoje e diga: Senhor, eu quero me levantar na força do Senhor, na força que o Senhor supre. Eu vou sair desse quadro em que eu me encontro, desse momento de dificuldade, dessa enfermidade, dessa depressão, dessa luta que eu estou enfrentando. E eu quero dizer a você: depressão não é fraqueza. É alguém que tentou ser forte por muito tempo, precisa de médico, precisa de psicólogo, precisa de remédios. Deus pode curar? Pode. Mas Ele invariavelmente não faz aquilo que o homem pode fazer. Mas a sua parte, só você pode fazer. E não culpe ninguém pela situação que você está vivendo. Muitas vezes, determinadas situações são pequenas gotas d'água que apenas esborram copos. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta com a sua mão direita fiel. Queremos as bênçãos, mas não o compromisso com o Senhor das bênçãos. Chamar Jesus de Senhor significa que Ele tem o senhorio de nossa vida, sim. Significa que Ele requer obediência e fé. A letra do velho hino diz: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. O que aconteceu com esses? Creio que fizeram uma péssima edificação. Suas casas não tinham alicerces profundos, eram edificações na areia, poderiam até ser belas por fora, mas a estrutura era frágil. É tão fácil você estar na igreja, você fazer as coisas para o Senhor quando tudo está bem. É tão fácil. Mas há dias, meus amados, que a última coisa que eu queria era ter que estar aqui. E às vezes as pessoas dizem assim: você está bem? Eu tenho que estar. Eu tenho que estar na força que o meu Senhor supre, porque não há força em mim. Tem sido requerido de mim nos últimos tempos posturas e posições que eu não estava preparada para assumir, mas precisei fazer. E o Senhor tem segurado a minha mão, o Senhor tem me sustentado com a sua mão direita fiel. Amém. E eu digo mais: tenho tomado remédio para depressão, sim, e não tenho vergonha de dizer isso diante da comunidade, porque nós somos um espírito, mas temos uma alma e habitamos num corpo. Nossas emoções adoecem, abaladas pelos batistacas da vida. As nossas emoções adoecem o nosso corpo. Agora parece uma coceira. Coça da raiz do cabelo à planta dos pés. Aí outro dia, não tinha o que acontecer, apareceu uma alta de glicose. A única coisa que prestava em cima de mim era a glicose. Deu 289. Eu disse: pronto, agora danou-se. Mas foram os estresses daqueles dias, não é? E eu glorifico a Deus por duas coisas. Na verdade, por três coisas. Primeiro, a minha salvação. Segundo, a fé. E terceiro, o bom humor. Porque atravessar esses vales de mau humor, ninguém merece. E aí a gente para aqui e começa a pensar nos construtores que tiveram suas casas abaladas. Eles não cavaram profunda vala para encontrar a rocha e ali edificar sua casa. Quando os rios transbordaram, quando os ventos açoitaram e as tempestades desceram com fúria, arrastaram o que não tinha base sólida. Muitos dizem: eu fui crente. Quem foi, permanecerá sendo.
E você atravessar os vales da vida com Jesus é outra coisa. Glória a Deus. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos intempéries e os batistacas da vida. E eles nos fazem estremecer, mas não nos derrubam. Sabemos que essas coisas passam, resta saber o que ficará de pé. O coração tem andado triste, sim, com tudo que temos visto e ouvido, sobretudo no meio dos que se dizem cristãos. Quanta fragilidade das construções espirituais, misericórdia. As pessoas têm andado de um lado para outro, às voltas, atrás de eventos. Nós precisamos ir à mesa do banquete, que é a Bíblia Sagrada. Qual a instância, qual a constância que você lê a sua Bíblia, que você para meditar naquilo que estamos lendo, estamos estudando. Nesses dias nós estamos lendo Apocalipse. Vamos ler, vamos meditar, pedindo que o Espírito de Deus ministre aquela palavra que nós não entendemos ao nosso coração, que a nossa fé seja firmada sobre a rocha, aconteça o que acontecer. Que lições nós tiramos do texto? Primeiro, ansiamos pela vinda do Cristo, mas quando Ele vier, porventura, achará fé na terra? Segundo lugar, o que Ele encontrará de pé? Que paremos para vistoriar a nossa construção espiritual. Ainda dá tempo de fazermos os consertos necessários. Pegue a lata de massa corrida, da oração, da fé, arruma a parede que está querendo cair e deixa a glória de Deus ministrar o seu coração. Terceiro lugar, que possamos buscar a profundidade dessa rocha eterna. Deixemos de transitar na superficialidade espiritual. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a firme convicção de fatos que ainda não são vistos com os olhos humanos, mas já são realidade no mundo espiritual. Deixa de ser mole. Levanta na força do Senhor. Em nome de Jesus. O diabo quer destruir a sua vida. Quer fazer você desmoronar. Quer ver você deixar abalar, ver você nocauteado diante daqueles que estão à sua volta. Nenhum de nós está livre de passar por dificuldades. E todos nós temos passado. Mas estamos passando. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nunca foi tão necessário nós mergulharmos nas águas profundas do Espírito de Deus. Nunca foi tão necessário nós irmos à profundidade espiritual e deixar de transitar nessa superficialidade espiritual, porque não leva ninguém a lugar nenhum. Jesus está voltando. Que o Senhor nos fortaleça, ajude e sustente, até chegarmos ao nosso destino eterno. Que Ele possa aplicar essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém?